Oi, eu sou Crislane, técnica da Educação Especial, da Secretaria Municipal de Educação. Eu e a Caroline Xavier fazemos parte da equipe de tecnologia assistiva. Temos como intérprete o professor Marcos Fábio, intérprete em Libras, formado em Letras. E eu tenho como formação, sou terapeuta ocupacional de primeira formação, professora e especialista em educação especial. Olá, sou Caroline Xavier, também sou técnica desta secretaria, da equipe de tecnologia assistiva, então trabalhamos na divisão de educação especial. E hoje o nosso tema é sobre adequações de materiais pedagógicos e a tecnologia assistiva para alunos com deficiência física. Aí pode passar o slide? Aí já não está mais... Então, nós vamos falar hoje sobre a deficiência, então, sobre deficiência física, a etiologia, as causas da deficiência, a tecnologia assistiva, paralisia cerebral, características, os tipos de paralisia cerebral e as adequações de atividades curriculares. Bom, cada deficiência possui um decreto, uma lei, resolução. Então, nós trouxemos hoje o decreto 3.298, na nossa legislação brasileira, que traz para nós, no artigo 3º, o conceito de deficiência. Então, considera-se a pessoa com deficiência a pessoa que tem toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. No artigo 4, especificamente, vem tratando sobre a deficiência física. Então, considera-se a pessoa com deficiência física a que tem alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia. Então, o que difere uma de outra é a quantidade de membros afetados. Mono, um membro afetado. Tetra, 4 membros afetados. Triplegia, 3. Hemiplegia, um hemicorpo, né? No caso, amputações, ausência de membro e, especificamente, a paralisia cerebral, que é a maior causa de deficiência física que nós temos em nossas unidades escolares. Membros com deformidades congênita ou adquirida, exceto nas deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. A deficiência física, nós podemos definir como diferentes condições motoras que acarretam as pessoas, comprometendo a mobilidade. Então, dependendo de como essa pessoa foi comprometida, é o que vai dar a consequência motora, a sequela motora. Ou na coordenação motora geral, ou na fala, ou uma lesão neurológica, neuromuscular, ortopédica, malformações ou adquiridas. Então, a deficiência física ela pode causar diversos comprometimentos. Nas nossas unidades escolares, nós temos alunos que têm comprometimento nos membros superiores e nos membros inferiores. Então, os comprometimentos nos membros superiores pode ser de um lado ou de ambos os lados. Dar uma deformidade, uma paralisia, falta de coordenação, o que diminui a presença desses movimentos no uso das mãos nas atividades escolares. No caso de membros inferiores, ocorre a mesma coisa. Tem o comprometimento de um ou ambos membros inferiores, por ausência, por deformidade, por paralisia, pela falta de coordenação ou presença de movimentos anormais, que afetam a locomoção e a posição sentada. Então, quando tem um comprometimento do membro inferior, os nossos alunos precisam de adequações. Quando tem no membro superior, né, também precisa de adequações. Então, quem são nossos alunos com deficiência física? Então, são aqueles que apresentam alterações musculares, ortopédicas, articulares ou neurológicas, que podem comprometer seu desenvolvimento educacional. Quando essas alterações acarretam essas dificuldades no processo de aprendizagem, o aluno pode receber o atendimento educacional especializado, que é o AEE,
que ele pode ser realizado tanto em sala de aula como em salas de recursos multifuncionais, recursos didáticos adaptados e adequados e equipamentos especiais que facilitem o seu processo de construção do conhecimento. Então, esses recursos didáticos que nós precisamos utilizar com os nossos alunos, ele é chamado de tecnologia assistiva. Então, a técnica Crislane vai passar para nós o que é a tecnologia e a gente retoma novamente a deficiência física com as alterações, casando com os recursos que a gente pode utilizar com esses alunos com deficiência física. Dentro da Secretaria de Educação, tem o núcleo de tecnologia assistiva, que dá apoio nas escolas, né? Esse núcleo ele é composto por 3 profissionais. Eu, enquanto terapeuta ocupacional e professora, a Caroline Xavier como fisioterapeuta e pedagoga, e a Raquel, que é fonoaudióloga. A tecnologia assistiva em si, ela é caracterizada como uma área do conhecimento. Ela é de característica interdisciplinar, né? Que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. E qual que é o objetivo da tecnologia assistiva? É promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação do aluno ou da pessoa com deficiência, né? Essa incapacidade, esse aluno, ele pode ter uma incapacidade ou uma mobilidade reduzida. Então, ela visa dar a capacidade na autonomia, na independência, na qualidade de vida e na inclusão social. A tecnologia assistiva está presente nas adaptações realizadas pelos professores para atender às necessidades dos alunos, como suporte para a visualização de textos ou livros, engrossadores de lápis ou caneta, materiais pedagógicos em relevo, alfabeto ampliado, jogos pedagógicos adaptados e outros. Então, quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente pensa em quê? Quando eu falo em tecnologia, muitas vezes a tecnologia ela é de alto custo. Não, a tecnologia assistiva, a gente classifica ela de 2 formas. Ela é a tecnologia de alto custo, que são aqueles softwares, aquelas ponteiras, e a tecnologia de baixo custo. Essa tecnologia de baixo custo, ela vem de encontro com a necessidade do nosso aluno hoje. Porque quando a gente vai até a escola e atende um aluno com deficiência física, e na maioria das vezes é o aluno com paralisia cerebral, ele precisa de recursos que deem acesso ao conteúdo, acesso à aula de educação física, acesso ao mobiliário escolar da escola, e é aí que a tecnologia assistiva entra. Os recursos da tecnologia assistiva são objetos de trabalho dos professores, pois estratégias e práticas fazem parte de sua rotina, e a falta de conhecimento específico da paralisia cerebral e dos recursos inviabilizam o planejamento eficaz para promover momentos de aprendizagem significativa. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o nosso aluno, né? Porque cada aluno ele tem a sua dificuldade específica. Então, assim, quando eu falo em tecnologia assistiva, ela tem a tecnologia assistiva nua e crua, que a gente diz, e a tecnologia assistiva adaptativa. A tecnologia assistiva adaptativa é aquela onde é uma para cada aluno, tá? Então, assim, a gente precisa dividir bem. Então, eu preciso conhecer muito bem o meu aluno. Aí, a gente colocou um gráfico para vocês que está bem especificado como é que a tecnologia assistiva está dividida. Ela está dividida em 11 subgrupos, tá? A tecnologia assistiva está no meio, dividida em 11 subgrupos, que é da forma com que a gente pode estar utilizando ela. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o que é que eu preciso para eu viver? Eu preciso ter independência nas minhas atividades de vida diária. Então, assim, primeiro item da tecnologia assistiva é o auxílio para a vida diária. De que forma que a gente pensa isso? Eu chego até a escola para avaliar determinados alunos, e aí a gente chega na escola e se depara com aquele aluno que é alimentado na boca pela mãe. E aí você pergunta para o profissional que atende: professora, como é que esse aluno está se alimentando dentro da escola?
Ah, eu estou dando alimento na boca. Tá, mas ele tem condições motoras para se alimentar sozinho? Não, ele não consegue segurar a colher. Ok, ele não consegue segurar a colher, mas aí entra a equipe da tecnologia assistiva e faz a adaptação dessa colher. Onde a gente faz engrossa o cabo dessa colher. Muitas vezes é preciso colocar, fixar essa colher na mão dessa criança, tá? A colher, geralmente, ela precisa, não deve ser de ferro, ela tem que ser uma colher de um material mais acessível à boca da criança. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é a colher adaptada, ó. Essa é a colher adaptada, tá? Que muitas vezes essa é um molde que você vai moldar na mão da criança, da forma com que ela consegue segurar, você vai moldar na mão da criança para que esse cabo venha, tá? Ui, caiu. Para que esse cabo venha aqui, ó, ele tá moldado, ó, tá vendo na mão? Ó. Para essa colher vir, porque muitas vezes a criança, ela não consegue trazer com a coordenação motora como eu tenho aqui. Então, esse cabo, ele é flexível para que eu molde. Tá, mas professora, essa não é a realidade do meu aluno. Eu não tenho esse cabo flexível. Ok, eu não tenho esse cabo flexível. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um cabo de uma colher comum, vou engrossar esse cabo dessa colher para que ele consiga levar esse alimento até a boca. Tá bom? Essa é uma opção que a gente tem quando a gente fala em adaptação para a vida diária. Continuando falando em adaptações para a vida diária, outra coisa que a gente utiliza muito nas escolas é a questão das ventosas nos pratinhos, né? Então, assim, a criança, geralmente, uma criança que tem hemiplegia ou que tem a deficiência física, a criança que tem hemiplegia, ela tem um hemicorpo mais comprometido. Então, assim, se eu tenho um hemicorpo mais comprometido, eu tenho a tendência a usar mais um lado do meu corpo, né? Então, o que eu faço? Eu meio que me recuso a usar o lado lesado, que a gente diz. Então, assim, a gente orienta que essa mão seja posicionada em cima da mesa para que dê auxílio nessa alimentação. E aí a gente manda aplicar umas ventosas embaixo do prato, que esse prato vai ficar fixado na carteira desse aluno. E aí, ó, continuando falando de tecnologia assistiva, a gente vai falar na comunicação aumentativa, suplementar e alternativa. Quando a gente fala em comunicação alternativa, a gente está ligado diretamente à parte da fala, que quem trabalha é a fonoaudióloga que trabalha com a gente. Mas hoje eu vou estar falando um pouquinho dela. A comunicação alternativa, quando a gente chega na escola, a gente avalia assim. Essa criança, ela tem comunicação. A comunicação não necessariamente é a fala. Qual é o meio de comunicação que essa criança tem? Ela tem apontamento? Não, ela não tem apontamento, professora. Ah, ela faz algum balbucio? Não, ela não faz nenhum balbucio, professora. Então, juntos, lá atrás eu falei para vocês, por que a tecnologia assistiva ela é interdisciplinar? Porque para a gente encontrar o caminho certo para implantar essa tecnologia, temos que estar todos muito consolidados. Professor, família, escola, para que juntos a gente consiga desenvolver mecanismos e estratégias para que esse recurso chegue a atender a necessidade dessa criança. Então, aí a gente tem à disposição os recursos eletrônicos, né, que permite a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem fala. E temos também, que são os softwares, e temos também as pranchas e os alvos de comunicação. As pranchas de comunicação e os alvos de comunicação são as PECs, tá? E a gente também trabalha para aquele aluno mais comprometido com a pasta de comunicação, que a gente diz. Que a gente trabalha a partir de figuras reais da criança. Porque muitas vezes você trabalhar lá na PECs uma figura de mãe abstrata, para o nosso aluno é difícil para ele a compreensão, que aquela figura de mãe que está lá na PECs, lá, é a figura da minha mãe, da mãe dele. Então a gente traz a figura real de mãe, para que ele reconheça a mãe, para que aí ele consiga fazer o apontamento para a gente. Quem é que vem buscar você na escola? A minha mãe. Ele aponta na pasta de comunicação, que é a mãe quem vem buscar. E aí a gente continua falando dos recursos de acessibilidade ao computador. Os recursos de acessibilidade ao computador, vocês já devem conhecer alguns equipamentos. Nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nós temos vários recursos, né? Um deles é esse aqui, ó,
que é a colmeia. Como é que serve a colmeia? A colmeia ele é um equipamento que a gente encaixa em cima do teclado do computador. A gente encaixa em cima do teclado do computador. Quando eu tenho uma ponteira, aqui está uma caneta e aqui eu tenho uma ponteira. Se eu pego essa caneta, só a caneta sem a ponteira, o risco desse meu aluno que vai fazer uso desse equipamento não conseguir acertar a tecla é grande. Se eu faço uso de uma ponteira, seja ela de boca, porque o meu aluno muitas vezes não tem a coordenação motora para vir aqui. Ele tem que colocar a ponteira na boca. Ele vem aqui, ó, o risco dele acertar é maior. Então, a gente faz uso da colmeia com a ponteira. Essa ponteira não necessariamente tem que ser na boca. Muitas vezes você vai avaliar um aluno e essa ponteira eu tenho que fazer uma adaptação para ele num capacete. Eu coloco um capacete na cabeça e fixo essa ponteira aqui. Por quê? Porque a coordenação motora dele está aqui. Aqui ele não tem como me dar as respostas, tá? Então eu faço a adaptação aqui para ele. Pode passar. O sistema de controle de ambientes. Eu costumo brincar sempre, né? Assim, esse sistema de controle de ambientes, ele é sonho de consumos para todos nós, né? E aí a gente fala, é tecnologia adaptativa ou ela é aquela tecnologia que vem de encontro à necessidade de todos nós, né? O sistema de controle de ambiente, ela é um sistema que ela vem de encontro com a necessidade de todos. Como é que isso funciona? São sistemas eletrônicos, né, que permitem que as pessoas com limitação locomotora consigam controlar por controle remoto todo o ambiente que ela está. Então, de que forma isso acontece? Eu sou deficiente, tenho dificuldades em locomoção, mas eu tenho uma casa que tem sistema de ambiente controlado. A minha mãe sai de casa e começou a chover. Pelo meu controle remoto que está na minha cadeira, eu consigo fechar a janela e fechar a persiana da minha casa. Ou eu sou uma pessoa que não tem deficiência e eu saí para ir ao mercado e fazer algo na rua e começou a chover. Da onde eu estou, eu consigo fechar. Então, esse é um sistema de controle de ambiente automatizado. Já tem algumas casas que são construídas com esse controle de ambiente. Tá? Projetos arquitetônicos para acessibilidade. São adaptações estruturais e reformas na casa ou em ambientes de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em banheiros, entre outros, que retiram e reduzem as barreiras arquitetônicas e físicas, facilitando a locomoção da pessoa com deficiência. As adaptações estruturais, elas acontecem tanto nas residências como nos prédios públicos, né? Então, assim, quando a gente vai atender as escolas, a gente já toma cuidado com essa acessibilidade. Eu tenho um aluno cadeirante dentro da sala. Como é que eu tenho que dispor esses alunos dentro da sala para que eu dê acesso a esse aluno com deficiência? Então eu tenho que ter uma fileira alargada de pelo menos 90 centímetros, onde essa cadeira de rodas vai transitar sem impedimentos. Ele vai ficar posicionado na parte do fundo da sala, onde ele tem livre acesso à circulação. Essa escola tem rampa? Tem rampa, mas a rampa de acesso, ele tem que entrar pelaquela rampa de acesso. Ok, então é por lá que ele vai entrar. Então, assim, todo esse cuidado a gente tem com relação às adaptações. E essas adaptações, muitas vezes, quando a gente fala adaptação em casa, muitas vezes aquela pessoa de idade que precisa de uma barra no banheiro, fixada. Então, assim, tudo isso entra nas adaptações e entra na tecnologia assistiva também, tá? E aí, as órteses e próteses. Primeiro, eu vou falar a diferença para vocês de órtese e prótese. Órtese. A órtese, ela serve para posicionamento. A prótese, ela é para substituição de um membro, tá? Quando a gente fala em órtese, prótese, a gente já entra logo lá em adequação postural e auxílio para a mobilidade. Órtese, prótese, cadeira de rodas, hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza todo esse equipamento para a pessoa com deficiência. Então, assim, eu vou até a escola, vejo a necessidade do uso de uma órtese ou de uma cadeira de roda específica. Nós mesmos, enquanto técnicas da Secretaria de Educação, fazemos uma solicitação
via CISREG, que é tudo regulado, né? Via CISREG, para que esse nosso aluno receba um material que é moldado, no caso da horta, de acordo com a necessidade dele, tá? E a cadeira de rodas, a mesma coisa. Com relação à adequação postural, adaptação para as cadeiras de rodas é outro sistema. Não, quando eu falo em adaptação adaptação postural, eu tenho que pensar o seguinte: quando eu estou na sala de aula e o meu aluno está mal posicionado, ele não consegue desenvolver a atividade dele de forma correta. Então, assim, quando a gente chega na escola, a primeira coisa que a gente tem que ver é como é que esse aluno está sentado. Ele está sentado de forma adequada, professora? Não, professora, ele está com o pezinho balançando, ele não para sentado, ele escorrega o tempo todo nessa cadeira. Tá, como é que eu vou oferecer para ele um lápis adaptado, uma prancha de comunicação ou um plano inclinado, se eu não estou com esse aluno bem posicionado? Então, a primeira coisa que a gente faz é posicionar esse aluno em ângulo de 90 graus de tronco, quadril, joelhos e pés. Quando a gente faz essa adaptação, geralmente a gente solicita que o professor da sala de aula, ou da sala de recursos, confeccione um apoio plantar. O que é um apoio plantar? É um apoio que vai no pé, onde ele vai fazer um ângulo de 90 graus de joelho. A partir do momento que ele faz esse ângulo de 90 graus de joelho, ele se reorganiza nessa cadeira. Então, ele consegue fazer o ângulo de 90 graus de quadril e fazer o encosto correto das costas. E aí, sim, ele consegue trazer a mão na linha média, que a gente diz, né? A mão na linha média, as duas mãos na linha média, para poder conseguir realizar a atividade de forma adequada, fazendo uso do engrossador de lápis, se preciso, ou de uma ponteira, que seja. Mas primeiro ele tem que estar bem posicionado, tá? O auxílio para mobilidade, a gente trabalha fazendo as indicações e as solicitações. Vamos até a escola, a gente vê a necessidade do aluno, aí a gente consegue dispensar cadeiras de rodas hemiplégica, tetra e até cadeiras de rodas motorizadas, dependendo da necessidade do nosso aluno. Auxílios para cegos e visão subnormal. Auxílios para esse grupo específico inclui lupas, lentes e equipamentos. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos o núcleo Braille, que é o núcleo que confecciona todo esse material, tá? Que se o aluno tem uma visão, visão subnormal, tem uma equipe dentro da Secretaria de Educação que vai até a escola e vê toda a necessidade do material, se esse material tem que ser ampliado, se esse material tem que ter contraste, ou se esses livros desses alunos têm que ser em braille, se ele já é cego, esse livro ele é traduzido em braille. E aqui dentro da equipe de educação especial, no núcleo de educação especial, nós temos uma equipe que trabalha só com esse público, que são os cegos e visão subnormal. Auxílio para surdez ou déficit auditivo. Quando a gente fala no auxílio para surdos, inclui equipamentos como FM auditivo e sistemas de alerta, entre outros. Então, assim, o aluno ele é surdo, tem um equipamento que chama o FM, que o aluno vai geralmente na FUNCRAF, pega esse equipamento e leva para a escola. Ele faz todo um treino lá na FUNCRAF desse equipamento. E ele fica com um para ele, é tipo um microfone, fica um com ele e um com o professor. Porque acontece, muitas vezes o aluno que tem um déficit auditivo, ele não consegue, dentro de todo aquele barulho da sala, identificar qual é o conteúdo que o professor está querendo passar. E com esse FM, ele consegue ter acesso ao conteúdo de forma clara, porque o professor fala no microfone e ele recebe só a fala do professor, sem os ruídos externos. Tá? Então, assim, ele vem de encontro com o aluno com surdez ou déficit auditivo. Tá? Adaptações de veículos. São acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo. São elevadores para cadeiras de rodas, né? Caminhonetes modificadas e outros veículos automotores para transporte pessoal. Então, muitas vezes a gente para aí na rua e vê aqueles carros adaptados, né? E sai de dentro o cadeirante. Esses carros também passam pela tecnologia gestiva, tá? Porque são carros que são adaptados para atender à necessidade individual de cada aluno.
Olha aí a tecnologia assistiva vindo de encontro com a educação, né? Aquilo que a gente falou lá atrás, né? Aí eu tenho, são as atividades, na primeira imagem, atividade de vida diária. Lá eu mostrei para vocês uma colher adaptada. Aí é um aluno, uma pessoa com deficiência que não tem preensão nem palmar, nem cilíndrica. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um outro tipo de adaptação, que o garfo é adaptado no velcro, onde eu dou acesso para ele à alimentação. Né? Do outro lado, eu tenho a ponteira. Lembra que eu falei a ponteira na colmeia? Quando eu tenho a ponteira, essa ponteira está sendo utilizada na mão. Só que não necessariamente. Essa ponteira pode ser utilizada na boca, de cabeça. Depende de onde a gente consegue identificar a capacidade do aluno, a resposta do aluno. Tá? Do outro lado, a gente tem um outro adaptador, que é um adaptador de lápis, que você encaixa a caneta para facilitar a escrita, tá? Dá mais controle sobre a escrita. Esse adaptador de lápis em bola, quando a gente chega na escola, a primeira coisa que a gente faz é a avaliação da apreensão. Essa criança ela tem uma apreensão palmar, ela tem uma apreensão palmar cilíndrica, ela não tem preensão. Então, a partir daí, a gente consegue identificar qual é o melhor adaptador para ela. Nesse caso, é um aluno que não tem preensão, que a apreensão palmar dele está cilíndrica, então eu tenho que fazer um adaptador em esfera. Então, a gente faz de que forma? A gente adapta em uma bola, que daí ele consegue fazer a preensão para poder dar a resposta dele lá no registro. Tá bom? Aí são os adaptadores. Tem vários outros tipos de adaptadores. Nas escolas, a gente utiliza muito o adaptador em EVA. Né? Meu aluno tem uma apreensão palmar cilíndrica, eu pego uma folha de EVA, onde eu corto ela em tiras e vou engrossando o lápis do meu aluno até dar a apreensão adequada para ele. E ali eu consigo tirar o registro dele de forma adequada. Olha aí a gente tem vários tipos de engrossadores e materiais da tecnologia assistiva. Quando a gente estava falando lá em comunicação, que eu falei para vocês em álbum de comunicação, prancha de comunicação, é bem isso aí que vocês estão vendo na segunda imagem. Em cima a gente tem a PEX, que são essas imagens, que é abstrata, então a criança tem que olhar a imagem e conseguir visualizar o real, que muitas vezes está difícil para o nosso aluno. Já embaixo, vocês estão vendo que é uma pasta, né? Muitas vezes a gente usa uma pasta catálogo, né? Onde tem as imagens reais. A cama é a cama que ela dorme, a cadeira é a cadeira de rodas dela, o brinquedo é o brinquedo que ela brinca, não são as imagens reais. E isso facilita muito o nosso trabalho, porque a partir daí a gente consegue tirar as respostas dos nossos alunos, que muitas vezes não é a fala, mas é o meio de comunicação que ele tem e que a gente precisa tá tirando dele. Então, nosso fim é pedagógico. Então, nós precisamos trazer novamente a definição da deficiência, os comprometimentos que ele tem, para a gente poder adequar o recurso correto, né? O recurso que realmente vai ajudar o nosso aluno a realizar, a alcançar o desenvolvimento da escrita, alguma habilidade de fala, de estimulação, até mesmo de comunicação. Né? Não é que a gente vai tentar fazer o que o aluno fale, mas que pelo menos ele se comunique. Então, buscando sempre a autonomia e independência desse aluno. Então, algumas vezes, na deficiência física, a gente pode ter uma deficiência física temporária. Então, a gente pode ter um aluno, uma criança, um adulto, que sofreu um acidente. Quando tratado, permitiu que esse indivíduo volte às condições anteriores. Vamos supor, esse acidente foi grave. Ele, por um determinado período de tempo, precisou de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de uma bengala. Então, isso prejudicou a locomoção, prejudicou a mobilidade. Então, nesse sentido, ele fez o tratamento, foi temporário, voltou às suas habilidades normais. Temos também a deficiência física recuperável, quando permite a melhora diante desse tratamento ou a suplência por outras áreas não atingidas. Vamos supor que nesse acidente, onde ele precisou de uma cadeira de rodas, no outro acidente, ele machucou somente uma das pernas e precisou de uma bengala ou de uma muleta, a perna que não machucou supriu esse membro. Então, ele ficou com uma deficiência física no membro que ele perdeu, porém, a outra perna compensou essa perda, porque ele conseguiu a mobilidade.
Porém, também, a gente tem uma deficiência física que ela é definitiva. Então, pode ter lesão na coluna vertebral, perda de líquido, né, da coluna, né, perda da medula, no caso. Então, essa lesão, ela é definitiva. Então, mesmo com tratamento, mesmo com cirurgia, ele não apresenta a possibilidade de cura, substituição ou suplência. Mesmo que a gente utilize uma órtese, mesmo que a gente coloque uma prótese. Então, tem casos de deficiência física que é irreversível. Então, também temos a deficiência física compensável, que a permite a melhora e a substituição de órgão ou do membro, por exemplo, a amputação compensável pelo uso de prótese, que é o nosso caso da motora, né? Então, a gente substitui o membro, ou membro superior ou membro inferior. No caso de órgãos, quando a gente trata de visão, né? Então, essa deficiência física que o nosso aluno pode ter, ela pode vir de causas hereditárias, congênitas ou adquirida. Então, hereditário, ele já tinha o gene, então ele já, no pré-natal, já foi diagnosticado que essa criança, que esse aluno, pode vir a nascer com deficiência física por questões hereditárias, familiares, né? A congênita, antes de nascer, também a gente consegue diagnosticar, porém, ela pode ser adquirida na fase intrauterina. Então, algum problema no desenvolvimento do bebê, problema nas articulações, né? Ou também a deficiência física pode ser adquirida por sequela de infecções de traumatismos ou intoxicações. Então, são as 3 formas que pode vir a ter deficiência física. Então, quando a gente fala dessas causas, elas podem vir também por meio de acidentes, doenças ou lesões. Então, nós temos alterações no sistema osteoarticular. Então, nós podemos ver também casos como artrogripose, onde tem a alteração das articulações. Então, nós temos casos com alteração do membro superior junto com o membro inferior, ou só do pé, quando o bebê nasce com pé torto congênito. Então, depende. Tem N fatores que podem alterar o sistema osteoarticular no desenvolvimento desse bebê. Doenças musculares. Então, também acomete o sistema muscular. Nós temos alunos que possuem, no decorrer do ano, alterações musculares como a síndrome de Duchenne. Então, às vezes, é um aluno que está desde a educação infantil, que está desenvolvendo bem, que está andando, deambulando, né? Só que, porém, o aluno começa a cair, sofrer quedas. Então, a gente já fica atento, né? Às vezes, a família, muitas vezes, não tem o diagnóstico, porém, o professor consegue relatar. Olha, o aluno está ganhando muito, a equipe pedagógica. Então, às vezes, a mãe vai investigar e descobre que tem uma doença muscular. Então, esse é um aluno que nós vamos ter que ter na rede até o fim do seu ano letivo, mas que teve uma alteração muscular, que apareceu no decorrer da sua vida. Então, ele vem perdendo força muscular. E aí, o que a gente tem que fazer? Trazer os recursos para ele, porque é um aluno que escreve, ele tem escrita. Porém, como ele vem perdendo a força muscular, a gente vai precisar adequar esse material para ele. Poder fixar uma folha, engrossar o lápis, porque às vezes perdeu a força da apreensão. Muitas vezes tinha, mas pela essa sequela muscular, não tem mais apreensão. Então, a gente vem adaptando os materiais, adaptando o conteúdo, até mesmo a resistência dele é também diminuída. Então, atividades reduzidas, né, que no final a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como que a gente vai adaptar esse material para esses nossos alunos. Então, nós temos também deficiência física por alterações do sistema nervoso. Então, tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. Então, a gente já pode ter uma lesão advinda do cérebro, como é o caso da paralisia cerebral, e também do sistema nervoso periférico, como doenças que acometem os nervos, tá? Esse aluno também pode estar suscetível a uma lesão medular, né, desses acidentes, até mesmo uma queimadura, onde pega muito tecido, onde acomete o nervo. Então, esse aluno pode não ter deficiência, sofrer um acidente, né, e vir a ter deficiência física. Ostomia também é considerado uma deficiência física, tá? E vamos tratar especificamente da paralisia cerebral, que é o público maior que nós temos, né, na rede municipal. Então, o que é a paralisia cerebral?
A paralisia cerebral é uma das principais causas de deficiência física presente na escola. Então, ela também é conhecida como encefalopatia crônica não progressiva. Por que não progressiva? Porque uma vez que essa lesão desse sistema nervoso central está instalado, essa lesão não progride. O que progride são os sintomas, a comorbidade e a deficiência motora que esse aluno vai ter. Então, vamos supor que é um aluno que não tem acompanhamento de físio, de fono, de TO, que não realiza essas terapias, essa comorbidade dele pode ser progressiva. A lesão, não. Uma vez que a lesão está instalada no sistema nervoso central, ela não é progressiva. Por isso que ela é chamada de encefalopatia crônica não progressiva. Crônica, porque ele vai ter para o resto da vida. O que vai diferenciar são os distúrbios. O distúrbio de movimento, o distúrbio de tônus muscular, da postura, que é causado por essa lesão, principalmente no desenvolvimento do cérebro imaturo, podendo ocorrer no período pré-natal, perinatal e pós-natal. De acordo com a lesão, com essa lesão do sistema nervoso central, a gente tem as divisões da classificação. Então, a gente pode classificar esse aluno com paralisia cerebral de acordo com o tônus postural, né? Com a alteração da inervação recíproca e a distribuição da condição desse tônus, que é a topografia da lesão. Então, são as duas nomenclaturas que a gente vai trazer, tanto do tônus muscular quanto da topografia da lesão, que são as definições mais usadas e utilizadas na paralisia cerebral. Então, nós temos tipos. Nós temos a espástica, a atetoide e a atáxica. Então, nós temos um aluno com paralisia cerebral. Ah, mas esse aluno, ele consegue realizar essa atividade. Ah, mas esse aluno tem paralisia cerebral, mas ele consegue andar. Ah, mas aquele meu aluno tal, ele também tem paralisia cerebral, mas ele não consegue andar. Ah, aquele meu aluno fala. Agora, o outro aluno com paralisia cerebral não fala. Então, por que a gente tem essa diferença entre nossos alunos com paralisia cerebral? Dependendo do tipo que ele tem. Se ele é espástico, ele tem um tônus mais rígido, é um aluno, né, que tem dificuldade na escrita, dificuldade na fala, os movimentos são alterados. Então, se eu tenho um aluno que tem do tipo atetoide, ele tem um tônus mais instável. Então, às vezes, a gente posiciona esse nosso aluno, a gente se preocupa com o apoio plantar, a confecção desse material, do posicionamento, que foi o que a Cris acabou de explicar pra gente. E a gente também tem que levar em conta o tipo dessa paralisia que ele tem, né? E aí, a gente também tem o tipo atáxico, né? Que é uma hipotonia e uma incoordenação motora. Então, existem casos mais graves. Como também a gente tem uma mista. A gente pode ter um tipo espástico junto com o atetoide junto com o atáxico. Então, a gente pode ter esses tipos e encontrar. Então, a gente tem que encontrar realmente qual é o comprometimento que esse nosso aluno tem para a gente ter realmente o recurso certo, utilizar o material certo, da melhor forma possível para a gente atender esse aluno dentro do ambiente escolar, para a gente fazer a inclusão escolar, né? E alcançar os nossos objetivos. O objetivo traçado no plano educacional individualizado, ou relatar também nos relatórios. Então, todos os instrumentos que esse profissional de apoio, que atende nossos alunos com paralisia cerebral, precisam alcançar. Tanto o objetivo acadêmico, né, como o objetivo dessa inclusão escolar. Então, aqui nós trouxemos a imagem de espástico, né, de cinético e do atáxico. Então, ali são os locais das lesões e embaixo as classificações que a gente usa, dependendo do acometimento, né? Então, a gente tem o hemiplégico, o diplégico e o quadriplégico. Então, ali o hemiplégico, nessa imagem onde tem que é pintado um pouco mais escuro, é onde o membro é mais afetado. Então, o hemiplégico, a gente tem o comprometimento de um lado do corpo, né, de um hemicorpo, tanto no membro superior quanto no inferior. E o do membro inferior é considerado como diplégico, né, que é a diplegia. Então, o comprometimento maior é no membro inferior. Um comprometimento também na marcha, na deambulação desse aluno. Então, é um aluno com paralisia cerebral que vai ter uma marcha diferenciada. Então, ela tem uma marcha apresentando em tesoura.
mas é um aluno que consegue se movimentar bem, se locomover dentro do ambiente escolar. Né? Como a gente também se preocupa com a acessibilidade do aluno com paralisia cerebral na cadeira de rodas, né? Aumentando a largura entre as mesas, né? Para a cadeira poder passar, a gente também se preocupa com esse aluno, porque o equilíbrio, né? Para ele poder andar com essa marcha diferenciada em tesoura. O que acontece também com os nossos atáxicos, que é essa última foto. Então, como o comprometimento vem na área cerebral do cerebelo, ele vai ter uma alteração de equilíbrio. Então, é um aluno que anda com uma base mais alargada. Então, ele também precisa de um espaço maior. Tá? Então, ali são as formas diferentes que nós temos da paralisia cerebral. Aqui nós trouxemos a relação que a gente tem nas dificuldades desse aluno e algumas sugestões de ações pedagógicas. Mais para frente, nós vamos conversar sobre as atividades, mostrar, né, imagens, mas agora a gente vai tentar casar um pouquinho da dificuldade dessa comorbidade com algumas ações pedagógicas que podemos fazer. Então, na forma espástica, esse aluno tem problema, vamos supor, na aquisição de linguagem. Por vezes, ela é dificultada. Então, esses alunos apresentam um enrijecimento da musculatura, né? Dificulta essa manutenção dessa postura e dificulta também a escrita. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai pensar? Como que a gente vai adequar esses materiais e mediar o processo de ensino-aprendizagem nesse aluno? Então, a gente, vamos supor, tem uma atividade de texto, fazer uma redução desse texto, a redução do tamanho, ser mais objetivo com o conteúdo de acordo com o currículo, né? Para que a gente consiga alcançar o contexto do texto, para que ele compreenda. Então, se é um aluno que a gente já vê que tem uma dificuldade na escrita, que tem um tônus aumentado, que ele é espástico, muitas vezes a gente não vai alcançar a escrita. Então, a gente não vai ficar insistindo na escrita, sendo que o aluno não vai acompanhar. O que a gente vai ter que fazer? Confeccionar alfabeto móvel, materiais concretos. Então, trazer atividades com que ele possa manipular, mas que mesmo assim faça a construção da frase. Mesmo assim, ele consiga fazer a separação de vogais, de consoantes, trabalhando nesse texto. Porém, a gente não precisa ficar insistindo na escrita. Muitas vezes, nós como professores queremos copiar e escrever para esse aluno. Então, ele está ali, né, com a escrita, porque a gente copiou, porém, muitas vezes ele não fez a assimilação desse conteúdo, porque a gente não trabalhou da forma adequada. Ficou insistindo na escrita, sendo que traçou um objetivo que não vai ser alcançado. Não vai ser alcançado porque ele tem essa comorbidade, ele tem essa dificuldade na escrita. Então, a gente tem que se atentar. Ver, analisar se esse aluno tem condições ou não de adquirir, tá? Atividades de múltipla escolha, que assinalar, circular, tá? E isso a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente. Então, vamos supor que eu tenho um PC, né, um aluno com paralisia cerebral da forma tetoide. Então, ele possui dificuldade na articulação, né, da fala, ele causa esse prejuízo na estruturação da linguagem oral. Então, ele possui, muitas vezes, uma linguagem, mas ela é de difícil compreensão. Então, essa forma tem como característica uma dificuldade na coordenação dos movimentos. Então, como que a gente pode ajudar esse aluno na escrita? Então, a Cris falou para nós dos recursos, né, da tecnologia assistiva. Então, nós temos pulseiras com os pesos que a gente pode estar manipulando, né, confeccionando também, colocando no punho desse aluno, para que a gente possa segurar um pouquinho essa alteração que nós temos, que ele mesmo tem. Vamos, pode deixar. Sim, Vou mostrar a pulseira. Você posiciona no braço do aluno a pulseira para que ele consiga realizar a atividade. E aí eu vou comer, mas eu não tenho controle. Com o peso, eu consigo, tá? Com o peso, eu consigo estabilizar o meu punho para que eu consiga levar esse alimento até a boca, tá? Ou eu tenho uma caneta, aonde sem o peso, sem o apoio, eu não consigo. Com o peso e com o apoio, eu consigo realizar o meu registro. Isso tudo são recursos da tecnologia assistiva.
Então, nós temos, a Cris demonstrou aqui, então a gente tem nessas formas de paralisia cerebral, tanto o ATAS como o atetoide, então eles têm flutuação desse tônus muscular. Então, muitas vezes, eles têm espasmos musculares. Então, essa pulseira do peso, ela auxilia na hora da atividade. Então, muitas vezes, o aluno está tentando confeccionar e aí vem a flutuação do tônus e, geralmente, tem aqueles movimentos bruscos, né? Movimentos abruptos, incoordenados, né? Então, essa pulseira auxilia esse aluno nessa realização. Mesmo se ele tiver com alfabeto móvel, né? Confeccionado tanto de madeira. Então, a gente tem diferença quando confecciona a letra em EVA. Então, assim, se é um aluno que vai bem, que ele não tem tanta flutuação de tônus, ele consegue manipular bem. Mas se é um aluno que necessita dessa alteração do peso, a gente já pensa em confeccionar um alfabeto móvel em madeira, né? Ou então plástico. Então, tem diferença nessa flutuação de tônus, até mesmo no alfabeto que eu vou confeccionar. Se eu vou usar EVA, se eu vou usar um plástico, se eu vou comprar pronto, ou se eu vou fazer de madeira, um pouquinho mais pesado. Imantado para trabalhar na plancha de comunicação, né, para ele poder encaixar, ou se eu vou colocar um velcro para poder estimular um pouquinho mais essa coordenação motora, trabalhar junto com a prancha de comunicação esses textos. Então, tudo isso tem diferença. Acabei passando o slide do hemiplégico. Então, quando a gente tem um hemiplégico de um lado comprometido, então a gente se preocupa em, como a Cris falou anteriormente, ele tende a usar um lado. Então, o lado que ele utiliza bem, que ele não tem lesão, é o lado que ele vai utilizar. Então, muitas vezes, ele faz uma heminegligência, né? Nós chamamos de heminegligência. Ele negligencia o lado acometido. Então, o lado que está afetado, muitas vezes, esse aluno deixa de lado. E nós estimulamos, nós orientamos para que a gente estimule esse aluno. Abrir o estojo, segurar o estojo para a outra mão abrir. Fixar, colocar essa mão acometida em cima da folha para que a outra possa realizar a atividade. Então, sempre, 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 até mesmo se nós sentarmos do lado do nosso aluno, o lado que é comprometido já é estímulo. Então, sempre a gente puxa para o lado que está acometido, demonstrando para o nosso aluno que ele ainda possui aquele membro, que ele ainda possui aquela mão, que ele possui ainda aquele pé, que ele pode realizar as atividades. Então, nós temos os tipos, né? Quanto à distribuição, a monoplegia, hemiplegia, diplegia, que nós vimos nas figuras, tá? Quadriplegia, o que vai mudar e diferenciar é a quantidade de membros acometidos, né? Mono 1, M1, M-corpo, tri, 3 membros mais afetados, mais acometidos, e a tetraplegia ou quadriplegia, quando tem o comprometimento dos 4 membros. O que muda se é flácido ou espástico é o tônus muscular, se ele é mais rígido ou se ele é mais molinho, tá? A hemiplegia, demonstrada, então, o acometimento maior está vindo demonstrado na cor preta e o acometimento menor na cor azul. Muitas vezes também tem alunos mais leves que esse comprometimento aparece quando ele vai correr, ou quando exige a escrita, ou quando ele fica um pouco mais nervoso, que ele apresenta o padrão. Mas nós temos alunos bem leves, né, que possuem uma paralisia cerebral leve. Como a gente pode classificar também leve, moderado e grave, que a gente vai falar também um pouquinho depois. A diplegia, que o comprometimento maior é no membro inferior, tá? Muitas vezes o membro superior tá sem alteração, conseguimos utilizar bem os membros superiores para escrita, para o desenvolvimento de atividades. E a quadriplegia, que é o acometimento dos 4 membros. Então, quando a gente tem um aluno com paralisia cerebral que possui a quadriplegia, então é um aluno que ele vai exigir vários desses nossos recursos de tecnologia gestiva. Então, ele vai muitas vezes necessitar do recurso de mobilidade, né, da cadeira de rodas. Muitas vezes, para alimentação, a colher adaptada. Não sei, dependendo de qual é o comprometimento, se é para escrita ou não, para manipulação da prancha de comunicação ou não. Então, esse aluno vai exigir bastante dedicação do professor nas adequações das atividades. Então, quais são as causas desse aluno? Por que esse aluno teve a paralisia cerebral?
Então, por que que essa criança veio a ter, muitas vezes, na educação especial, como nós falamos do AEE, do atendimento educacional especializado em salas de recursos, então a gente tem o estudo de caso, onde tem o atendimento, então nós temos as técnicas, temos outras equipe específica que fazem o acompanhamento com esses alunos diretamente na escola. Então, eles fazem essa anamnese, esse estudo de caso. Então, chama a família, tenta entender o contexto, o que aconteceu com esse aluno, o que aconteceu com essa criança, o que veio a trazer, a levar à paralisia cerebral. Então, nesse primeiro atendimento, é onde é selecionado também qual o tipo de apoio que esse aluno vai precisar, qual é o tipo de profissional de apoio também que iremos fornecer para o atendimento desse aluno com paralisia cerebral. Então, para esse atendimento inicial, aqui no município nós temos resoluções. Então, tem a resolução 170, que tem esse primeiro atendimento à família, quando o aluno entra na rede municipal de ensino. Temos outra resolução, que é a resolução 188, onde traz todas as atribuições de todas as equipes da nossa divisão de educação especial e também dos profissionais de apoio. Então, nessa resolução, tem as atribuições de cada um, tá? Então, voltando nessa anamnese, onde é feito o estudo de caso com essa família, desse aluno que ingressou na rede, então ele fez a matrícula, temos o contato com a família, então nós vamos investigar o que aconteceu com esse aluno, né? Qual foi a causa que ele teve a paralisia cerebral. Então, tem causas pré-natais, infecções maternas, anóxia pré-natal, hemorragia cerebral, alterações na placenta, transtornos metabólicos maternos, incompatibilidade sanguínea. Então, o fator RH também prejudica. Então, vamos supor, ele pode vir a prejudicar. Então, a gente tem eritroblastose fetal, onde a gente tem o fator RH negativo da mãe ou positivo do bebê. O corpo reconhece que tem alguma coisa que, vamos supor, autoimune, e isso pode também ocasionar a paralisia cerebral. Então, o simples fato de fator RH, mãe e bebê, pode ocasionar alterações. Então, anestesia prolongada. Como é que foi o trabalho de parto? A gente pergunta para a família, foi parto normal, foi cesárea, ficou tentando muito tempo, né? Houve parto mecânico, né? Se foi só o fórceps no momento do parto, né? Que é o perinatal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, já puxando o gancho do perinatal, então, esse parto prolongado, muitas vezes tem tentativa de fórceps. Então, essa tentativa, às vezes, pode vir a trazer a lesão do sistema nervoso central desse aluno, dessa criança, trazendo a paralisia cerebral. Então, falta de oxigenação, traumatismo e hemorragia, né? Hemorragia também do fator positivo ou negativo da mãe e do bebê, tá? E variação súbita de pressão. Então, que é a eclâmpsia, né, e a pré-eclâmpsia. Pode trazer também esse aluno a vir a ter paralisia cerebral. Então, temos casos pós-natais também, traumatismos cranianos, às vezes uma queda. Esse bebê, quando nasce, a caixa craniana, né, ainda não está fechada, que são as famosas moleiras, né. Então, até a gente fechar essa calota craniana, a gente pode ter traumas, né? Então, o bebê muitas vezes pode ter nascido normal, sem nenhuma deficiência, mas que por alguma causa, né, algum trauma mecânico, veio a ter paralisia cerebral. Infecções do bebê, acidentes vasculares, anóxias, né, causas tóxicas e neoplasias. Então, vamos lá. O que pode vir associado a essa criança com paralisia cerebral, ou esse aluno com paralisia cerebral? Muitas vezes a gente pega o laudo da criança, então ele vem em G80, que é o laudo da paralisia cerebral. Muitas vezes ele vem acompanhado de G40, de F70, de F71, 2. Então vamos lá. Quando ele vem acompanhado de G40, ele vem acompanhado de uma epilepsia. Então a gente já pode prever, né, e se atentar que é um aluno que pode vir a convulsionar. Então, nós podemos estar estimulando ele, estar mediando o conhecimento e esse aluno vir a convulsionar. Por quê? Porque ele já tem predisposição a ter crises convulsivas ou até mesmo já nasceu com a epilepsia, já veio com laudo de G40. Então, essa probabilidade de ter convulsão, a gente tem sempre se atentar, tá? Então, é um aluno também que pode vir com um distúrbio auditivo. Então, por essa lesão do sistema nervoso central, vir
acometido a área responsável pela informação da audição, né? Distúrbios visuais. A gente pode ter a lesão no sistema e também causas neurais, nervos, que pode ter alterações visuais, como estrabismo. E também a gente trouxe na imagem a gnose, né, que é a agnosia. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando com esse aluno, vamos trabalhar a fruta, vamos dar um exemplo. A gente está mostrando a banana para ele. Como ele tem um distúrbio no visual, muitas vezes no auditivo, a gente está falando banana, e ele está pensando em outra fruta. O cérebro dele está reconhecendo, vamos lá, um cacho de uva. Então, a gente trata muito de material concreto e real, né? Como a Cris falou, figuras reais. Então, se eu estou trabalhando a banana, imagem da banana. Se eu for trazer o concreto para ele, uma banana, para ele pegar, para ele reconhecer a banana. Muitas vezes a gente está lá, banana, 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 mas o cérebro dele está reconhecendo o outro. Muitas vezes, esse aluno com paralisia cerebral, ele olha o que a gente está mostrando e olha para a nossa cara. Aí olha para o material, a gente está falando banana, mas o cérebro está reconhecendo uva. Então, ele olha para a banana, olha para você, olha para a banana, né? Então, a gente tem que se atentar. Como ele tem esse comprometimento, de qual é a forma que a gente vai trabalhar, tá? Então, os estímulos têm que ser maiores. Se ele tem esse comprometimento, tanto visual quanto auditivo, tá? Problema de deglutição, né? Da mastigação, que sempre é orientado pela nossa colega de trabalho, né? Que trabalha na nossa equipe, que é a Fono, que está gravando a live da surdez. Então, hoje ela não pôde estar conosco, que ela também é intérprete, tá? Então, essas questões de alunos com paralisia cerebral, que tem alteração de fala e de deglutição, são orientados por ela. Então, nossos profissionais de apoio recebem as orientações de como vão estar alimentando esse aluno, como está sendo a adaptação dele para ele realizar essa alimentação no ambiente escolar, tá? E alterações de comportamento. Muitas vezes esse aluno tem diferença, né? Um PCE, posso ter 2 PCs, aluno com paralisia cerebral e hemiplégico, mas que tem um comportamento um diferente do outro. Então, nós temos áreas cerebrais responsáveis pelo comportamento, um pode ter lesão, o outro não. Então, até o comportamento desse aluno pode ser diferenciado. O que acontece nessas áreas cerebrais? Então, nós temos muitas vezes o comprometimento, né? E temos distúrbios na aprendizagem. Então, a gente tem distúrbio de aprendizagem relacionado ao desenvolvimento e o distúrbio de aprendizagem acadêmica. Então, a gente tem a defasagem. Então, vamos lá. Os principais problemas, as principais implicações pedagógicas nesses comprometimentos. Então, nesse problema de aprendizagem, eles estão relacionados à dificuldade de atenção, da memória, da percepção e falhas perceptivas e motoras. Então, vamos supor, eu tenho um distúrbio primário de aprendizagem nesse aluno com paralisia cerebral. Mas por quê? Porque eu tenho um comprometimento dessa atenção, da memória, da percepção, né? E essa dificuldade motora da aprendizagem. Então, eu já tenho que atentar na atividade. Se eu já tenho problema na atenção, é um aluno que tem pouco tempo de atenção, é um aluno que tem problema de memória, então tem que trabalhar com repetição. Muitas vezes eu estou com uma atividade e tenho que repetir ela por várias vezes. Às vezes trabalhei hoje, amanhã eu tenho que fazer a retomada dessa atividade. Porque ele tem dificuldade dessa atenção, dessa concentração e a aquisição dessa memória. Muitas vezes hoje ele aprendeu o A, amanhã ele já esqueceu o A. Então muitas vezes amanhã a gente vai ter que retomar esse A, para que essa memória, para a gente consiga adquirir, né, fazer a aquisição dela. Hoje aprendeu o A, amanhã lembrar o A. Então, sempre está retomando, fazer essa retomada. Porque eles têm dificuldades nessa aprendizagem, que é o distúrbio primário, tá? E a gente tem distúrbio secundário. Mas, a Cris vai complementar um pouquinho da minha fala sobre o distúrbio de aprendizagem, tá bom? Só um pouco. Quando a Carol dá esse exemplo de reforçar, né? Ela deu o exemplo da letra A. A gente costuma dizer o seguinte, vamos trabalhar essa letra A de diversas formas, né? Eu trago a letra A no material concreto, trago a letra A no material concreto. Ah, não, agora amanhã eu vou trazer a letra A numa caixa de areia, aonde ele vai fazer A na caixa de areia.
Depois de amanhã eu vou continuar trabalhando com a letrinha A, que é a primeira letra do nome dele. O nome é Amanda, a primeira letra do nome dela é o A. Então agora eu vou trazer o A de que forma? Eu vou trazer em massinha, ela vai moldar, trabalhar a coordenação motora, mas sempre voltado para a letrinha A dentro do currículo, mas sempre de diferentes formas, é o que a gente sempre busca. Por isso que eu peguei esse gancho da Carol lá. Então vamos lá. Aí a gente tem também os distúrbios secundários, né? Então, a gente tem o distúrbio secundário, que eles são decorrentes do pensamento e da linguagem. Então, frequentemente, ele desenvolve-se juntamente com a dificuldade de reagir a alguma coisa, recordar-se e tornar-se ciente de conceitos, objetos e relações espaciais. Então, como que eu tenho dificuldade de reagir? Muitas vezes a gente está perguntando, faz a pergunta para ele, que letra é essa aqui? Nossa, trabalhei o A. Meu Deus, trabalhei o A ontem, trabalhei o A segunda, trabalhei o A terça, trabalhei a quarta. Igual, olha, fiz igual a Cris. O A eu fiz de EVA, o A no outro dia eu fiz caixa de areia. Aí chegou no terceiro dia eu pergunto lá, que letra é essa? O A. E aí ele não tem a percepção do A. Por quê? Porque ele está com distúrbio, esse distúrbio secundário. Então ele tem esse distúrbio, não é porque, vamos supor, eu não estimulei direito, ou eu não adaptei o material direito. Muitas vezes não está relacionado ao qual tipo de material que eu adaptei ou que eu forneci de conhecimento para ele. É da deficiência, então ele tem um distúrbio secundário. Então eu tenho que continuar. Muitas vezes esse A vai vir a resposta para nós no final do ano, lá em dezembro. Eu trabalhei janeiro, fevereiro, março, de segunda a segunda, de sol, faça sol, chuva. Trabalhei o A de Amanda. Muitas vezes esse A vem em dezembro, no final do ano letivo. Ou então, até mesmo, um ano depois. Então, por isso que nós não podemos desistir nunca desse nosso aluno com paralisia cerebral, tá? Porque ele tem esses distúrbios. Sempre a gente vai ter que ofertar o estímulo. Ele sempre vai estar de acordo com o currículo que a gente vai adequar e adaptar essa atividade escolar, tá? Então, existem características da deficiência. Então, depende do nível de desenvolvimento e alteração de cada ordem e a necessidade especial condizente de cada pessoa. Por que a gente está falando isso? Por que depende de cada pessoa? Então, agora há pouco eu falei que eu posso ter 2 alunos com paralisia cerebral, pode ser do tipo hemiplégico, pode ser leve, porém, o que vai definir um do outro é a área cerebral que está lesionada. Vamos supor, nós temos áreas cerebrais responsáveis por funções. Então, nós temos o lobo temporal, vamos supor que tem responsável pela audição, né, e dificuldade de compreensão. Então, muitas vezes eu tenho um aluno que tem uma lesão nesse lobo temporal, onde eu tenho que trabalhar mais, trazer mais recursos para ele. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade de compreensão. Entendeu? Às vezes eu estou falando banana, ele está pensando no outro objeto, eu tenho que trazer muitas vezes a banana, porque ele tem uma lesão na área responsável pela compreensão. Então, muitas vezes a gente fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e ele não obedece. Muitas vezes não obedece o nosso comando. Muitas vezes a gente pede para escrever, pede para sentar, pede... Ele tem dificuldade, ele tem essa área responsável lesionada. Então, vai dificultar. Então, nós temos que estimular, muitas vezes, para que outra área faça uma plasticidade. Então, o nosso cérebro é capaz de outras áreas substituir uma função lesionada. Então, esse aluno precisa muito de estímulo. Então, lobo frontal, vamos supor, ele é responsável pelo músculo, pela fraqueza muscular. Então, se eu tenho um aluno que possui lesão nesse lobo, eu tenho que diminuir a quantidade de exercícios. Então, se tem lá 30 questões para ele responder, a gente reduz para 5, reduz para 10. Ele vai cansar músculo. Então, ele vai cansar o braço, ele começa a escrever, ele já não quer mais copiar. Aí ele começa a responder, já não quer mais fazer atividade. Por quê? Porque ele cansou. Então, ele tem uma resistência menor. Então, vamos supor, a gente tem um aluno com paralisia cerebral que tem lesão nesse lobo parietal. Então, ele tem alteração no tato. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar o sensorial desse aluno. Como a Cris deu o exemplo da caixa de areia. Então, a gente capricha nas estimulações sensoriais, né? Diferentes materiais com diferentes texturas, veludo, textura áspera, o quente, o frio.
Porque nós temos que trazer essas sensações, né? Tentar compensar essa alteração desse lobo, né? Essa lesão, essa alteração de tato, essa alteração sensorial. Então, o lobo occipital, a gente tem problemas de visão. Então, muitas vezes, né, a paralisia cerebral vem acompanhada da baixa visão. Muitas vezes da cegueira. Então, o campo visual desse aluno, muitas vezes, está alterado. Então, às vezes, a gente tem um aluno que está procurando o foco, aí ele olha, tenta virar, aí ele vai virando mais, aí a gente fala, senta direito, senta direito. Muitas vezes, o aluno está procurando o campo da visão. Então, assim, ele está tentando enxergar, buscando a visão. E a gente está mandando ele sentar direito. Então, a gente, às vezes, está privando ele de tentar enxergar a atividade. Então, se ele tem essa lesão, muitas vezes o campo visual está alterado. Então, o cerebelo, se é um aluno que tem dificuldade no equilíbrio, uma dificuldade para andar, então a gente tem que se atentar, tá? Até mesmo para sentar. Muitas vezes ele está sentado certinho, ele vem desequilibrando, ou tombando para a direita, ou tombando para a esquerda. Então, a gente tá sempre posicionando ele e ajudando ele da melhor forma possível. Sempre tentar enxergar qual é o comprometimento e saber até onde a gente vai estimular, até onde a gente pode ajudar esse aluno. Então, mais uma vez, a figura, né, da paralisia cerebral, a diplegia, hemiplegia e a quadriplegia. Então, nós temos classificações, né? O mesmo aluno com paralisia cerebral. Então, a gente tem a classificação da função motora. Então, a gente tem diferentes níveis. Então, a gente tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, o 4 e o 5. Então, o aluno lá, que está a partir da escala 3, né, da escala motora, do sistema de classificação da função motora grossa, já é um aluno que vai necessitar da tecnologia assistiva. Então, dali para frente, a gente tem que se atentar que ele vai necessitar. Ali, o aluno está precisando do andador, né, precisa do recurso para mobilidade, cadeira de rodas. No nível 3, a gente tem uma certa independência, mas a gente vai conversar um por um. Então, um aluno com paralisia cerebral que possui o nível 1, então ele possui essa marcha independente sem limitações. Então, é um aluno que durante o recreio, ele vai conseguir interagir com as outras crianças, ele vai conseguir correr, ele vai conseguir brincar. Nas aulas de educação física também. Então, assim, o que muda um pouco nas aulas de educação física é a forma da orientação. Então, muitas vezes ele pode não compreender uma atividade ou outra, algum comando que o professor está dando e a gente faz alguma mediação. Ou alguma adaptação motora para que ele possa conseguir acompanhar a educação física. Tá? Possui capacidade física de pular, correr, e as habilidades motoras, como velocidade, equilíbrio e coordenação, podem ser prejudicados, porque ele não vai ser 100% a qualidade motora dele. Então, algum déficit ele pode vir apresentando, mesmo que leve. Então, o nível 2, ele anda com limitações, mesmo em superfícies planas. O que acontece? Ele precisa, vamos supor, se tem uma escada, ele vai precisar de um corrimão. É um aluno que vai precisar para poder auxiliar ele a subir. Então, ele não é um aluno do nível 1, que consegue pular e correr. Então, ele é um pouquinho mais comprometido. Então, ele já tem essa dificuldade de pular, correr e de subir a escada. Muitas vezes, por força muscular ou por incoordenação de movimento, né? O nível 3. O nível 3, ele anda com auxílio de muletas, andadores e recursos para mobilidade, né? Então, dependendo da função dos membros superiores para tocar a cadeira de rodas em longas distâncias. Então, no nível 3, o aluno necessita ter esse membro superior para dar o suporte da locomoção. Tanto do andador, né? Tem andadores que precisa levantar para poder andar, como andadores com rodinha, andadores mais modernos, onde tem um assento, onde pode frear e poder sentar para descansar, né? E a cadeira de rodas, onde ele vai precisar utilizar o membro superior para se locomover com essa cadeira. E o nível 4. Então, ele senta-se em cadeira adaptado, realiza transferência de posição com ajuda, anda com o andador em curtas distâncias e pode adquirir autonomia em cadeira de rodas. Então, é um aluno, se ele tem paralisia cerebral do grau 4, é um aluno que muitas vezes chega na cadeira de rodas, mas que a gente consegue fazer o posicionamento do mobiliário escolar comum.
Então, ele chega na cadeira, mas no decorrer da aula a gente consegue fazer essa transferência para esse mobiliário. Então, a gente consegue realizar a atividade na mesa. Então, o nível 5. O nível 5 da paralisia cerebral, então, ela necessita de adaptação para sentar-se. Então, ele é totalmente dependente nas atividades de vida diária e de locomoção. Então, pode tocar a cadeira de rodas motorizadas com adaptações, mas geralmente ele precisa de alguém mediando o tempo todo. Então, já é um aluno que a gente solicita, né, essa cadeira de rodas, para que venha com a bandeja de atividades, né, para a gente conseguir realizar a atividade dele na bandeja, ou então alimentação. Então, a gente precisa dessa cadeira. A gente tem também as mesas adaptadas, onde a gente encaixa essa cadeira de rodas e pode trabalhar nessa mesa adaptada. Então, tanto na bandeja da cadeira de rodas, como nessa mesa adaptada. Aí nós gostaríamos de encerrar essa parte da paralisia cerebral com esse vídeo, para a gente fazer a assimilação desse conteúdo, né, que nós trouxemos. E depois que acabar esse vídeo, nós vamos conversar sobre as atividades, sobre as adequações dessas atividades escolares, tá? Cerebral. Paralisia cerebral, ou PC, como é conhecida, é um conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e a postura, causando limitação nas atividades. A lesão acontece no cérebro ainda em desenvolvimento, seja durante a gestação, na hora do parto ou até alguns anos após o nascimento. PC é a deficiência física mais comum da infância. Embora seja uma condição permanente, não é progressiva. A lesão no cérebro não piora ao longo do tempo, mas as alterações motoras acompanham a criança por toda a vida. As crianças com PC também podem ter outras dificuldades, como alterações sensoriais, cognitivas, de comunicação, comportamento e epilepsia. A PC pode ser unilateral, afetando apenas um lado do corpo, ou bilateral, afetando os dois lados. Na PC unilateral, também chamada de hemiplégica, metade do corpo é afetado, mas o maior comprometimento é no braço. Na bilateral, também conhecida como diplégica, as pernas são mais afetadas, mas também pode haver algum comprometimento dos braços. Nos casos em que tanto os braços quanto as pernas estão comprometidos, assim como o tronco, podemos utilizar os termos quadriplegia ou tetraplegia. Outra questão é a severidade da paralisia cerebral. Suponha que essa linha represente a intensidade dos problemas com o movimento. Temos aqui crianças com autonomia para fazer as tarefas do dia a dia e que podem andar e até correr, mas com alguma dificuldade de equilíbrio ou coordenação, por exemplo. Já desse outro lado, são crianças que podem ter bastante dificuldade de manter a postura e provavelmente depende de um adulto para guiar a cadeira e realizar as atividades da vida diária. Aqui, temos uma visão do quanto a intensidade das dificuldades no movimento pode variar. Na verdade, estamos de frente para o Sistema Internacional de Classificação de Função Motora Grossa, conhecida como GMFCS. Cada uma dessas figuras representa os 5 diferentes níveis dessa classificação. Agora não ficou tudo mais claro? Existem ainda outros sistemas de classificação que abordam a função bimanual e de comunicação. Eles são importantes porque amparam a família e a equipe nas tomadas de decisão e planejamento do futuro. Já vimos que a PC é uma condição e não uma doença, e por isso não há cura, mas há tratamento. Uma equipe multidisciplinar pode, ao lado da família e da criança, planejar estratégias para promover seu desenvolvimento, otimizar sua qualidade de vida e de seus cuidadores e buscar sua máxima autonomia dentro de sua condição. Lembre-se, o foco deve ser a capacidade e não a limitação. Voltar o olhar para o potencial a ser explorado, construído e desenvolvido é motivador. Seja você profissional ou familiar, olhe essa criança e questione: como eu posso te ajudar a participar mais de atividades que te fazem feliz?
O que te faz feliz? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as sugestões de atividades para esses nossos alunos, né? Aí no primeiro quadro é uma atividade que foi elaborada por um caderno da Secretaria de Educação, né? Por um aluno do ensino regular, um aluno sem deficiência, né? Então aí o que o professor da língua portuguesa trouxe? Ele trouxe aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada. E o que ele pediu para que o aluno fizesse? Pediu para que o aluno desenhasse uma casa e que pintasse de amarelo, né, a palavra casa no texto. Aí vamos levar essa atividade lá para os nossos alunos com deficiência física, os nossos alunos da educação especial. O nosso aluno tem a condição de realizar essa atividade? Não, ele não tem condição de realizar essa atividade da forma como que ela está aí. Mas o nosso profissional da educação especial, ele não precisa sair deste contexto para trabalhar esse texto. Era uma casa muito engraçada. De que forma que a gente pode trabalhar isso aí? Primeiro, vamos fatiar esse texto. Vamos trabalhar primeiro as 3 primeiras estrofes desse texto. A partir daí, a gente começa a estimular o nosso aluno. Como é que nós vamos trabalhar? Era uma casa muito engraçada. Primeiro tem que trazer a casa para a realidade dele. A casa é a minha casa, então eu tenho que tirar foto da minha casa e mostrar para ele, era uma casa, para dar referência de casa. E a partir dessa referência de casa, a gente vai criando. E agora eu vou fazer uma casa de palitinhos de picolé, onde eu vou trabalhar a coordenação motora, onde eu vou trabalhar a noção de quantidade. Quantos palitinhos foram no teto dessa casa? No teto dessa casa foram 10 palitinhos. Podemos trabalhar a cor? Podemos. Que cor que nós vamos pintar os palitinhos para colocar no teto da casa? Então, a gente trabalha no mesmo contexto, na mesma atividade, levando para uma forma mais concreta e de melhor entendimento para o nosso aluno. E por que a Cris está falando assim, que a gente pode pintar o palitinho de amarelo, por que a gente pode trabalhar essa quantidade? Então, a gente pode estar trazendo para ele os conhecimentos de outras disciplinas. Então, a gente está fazendo a retomada dessa aprendizagem. Vamos supor, um caderno do primeiro ano, ele aprendeu amarelo, vermelho, azul. Então, a gente está retomando com ele o amarelo. Então, vamos pintar o palitinho de amarelo? Então, a gente está trazendo o amarelo, está trazendo o palitinho da coordenação motora e preenchendo o teto dessa casa. Então, como a Cris disse, a imagem da casa. Então, a gente pode, vamos supor, fazer uma adaptação de material no pente, apagar o telhado e construir o telhado do palitinho com essa cor. E também, o que a gente pode mudar? Mudar os tipos de materiais, né? O palitinho, trazer o algodão, diferenciar nas texturas. Então, a gente pode trabalhar com N materiais no teto da casa. Eu estou trabalhando o verso ali, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Estou trabalhando junto com o currículo, estou trazendo a casa para o contexto, estou retomando a cor amarela, estou retomando a quantidade, estou retomando, estimulando coordenação motora, né? E trazendo com que ele faça o reconhecimento. Vamos supor, se ele tem uma daquelas alterações que nós conversamos, então tem que trazer isso para o meu trabalho, né? Se ele não conseguir pintar, vamos supor, de lápis, eu trago um rolinho de tinta. Eu engrosso esse rolinho, muitas vezes eu preciso engrossar esse rolinho para que ele tenha acesso, né? E aí a gente entra lá na tecnologia assistiva. Mas assim, por que eu e a Carol, a gente fez questão de trazer essa atividade para vocês? Para dizer para vocês o seguinte, que a educação especial, ela tem que estar andando junto com o currículo. E que dentro de uma atividade como essa, que foi proposta na língua portuguesa por um aluno do primeiro ano, a gente consegue adequar essa atividade, que é esse texto, essa musiquinha do Era uma Casa, em várias outras disciplinas. Então, assim, que dentro de uma única atividade, você cria N outras, né, com material concreto e trazendo a realidade, a real necessidade do nosso alunado, né? E aí, retomando a fala, esse caderno, ele foi distribuído para a rede, vamos supor, o primeiro ano. Todos os alunos da rede municipal de ensino receberam o caderno. Então, todos os nossos alunos com deficiência
receber os cadernos com adequações às atividades. Então, teve os alunos, a gente tem os profissionais de apoio, então cada profissional de apoio fez a adequação. Então, essa atividade que nós trouxemos para você, ela foi adaptada pela rede toda. Então, dependendo da deficiência do aluno e do profissional de apoio que atua, tanto o aluno com surdez, os intérpretes do primeiro ano, que atuam no primeiro ano, adaptaram essa atividade. Profissionais de apoio que atendem aluno com autismo, então aluno com baixa visão, com cegueira, todo tipo de deficiência recebeu adequação específica, né, de acordo com a especificidade de cada aluno com deficiência. Vamos supor, se foi um aluno com baixa visão, ele recebeu ampliação do material, a equipe do Braille imprimiu em Braille, né, fez a impressão em Braille. Então, todos os nossos alunos com deficiência da rede municipal receberam as atividades com adequações, de acordo com o que necessitava e de acordo com o currículo que foi proposto pela Secretaria Municipal de Educação. Olha, aí eu e a Carol trouxemos para vocês algumas sugestões, assim. Conversamos e aí falamos, vamos levar para eles verem algumas sugestões. Então, aí o que a gente tem? Nós temos um alfabeto que a gente sugere, primeiro você olhe para o seu aluno com carinho, né? Que eu digo que a primeira coisa que a gente tem que olhar é olhar para o nosso aluno com carinho e ver a real necessidade dele. Qual que é a necessidade do meu aluno? Ele precisa de um alfabeto móvel na tampinha de garrafa. Ok, olha aí é um alfabeto móvel na tampinha de garrafa. Então, assim, quando eu penso em uma atividade para o meu aluno, eu tenho que disponibilizar para ele não só a atividade, mas sim o recurso que ele vai precisar para realizar aquela atividade. Adianta eu mandar para casa só para ele um papel impresso como esse que está do lado, sem o recurso do alfabeto móvel? Se o meu aluno tem uma dificuldade na compreensão e se ele precisa como auxílio alfabeto móvel, não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enviar para casa do meu aluno não só a atividade que eu estou propondo, que ele realize com o alfabeto móvel, como o alfabeto móvel em si confeccionado. Porque se esse meu aluno estivesse dentro da sala de aula comigo, trabalhando, eu teria o alfabeto móvel para oferecer para ele. Então, assim, isso é muito importante. Então, por isso que eu e a Carol trouxemos logo, assim, de cara para vocês essa sugestão. Então, assim, eu estou pensando numa atividade para dar para o meu aluno, mas qual o recurso que ele vai precisar para desempenhar aquela atividade em casa, com a mãe, com o pai, quem está auxiliando, né? Então, assim, isso é muito importante. Vamos pensar na atividade e pensar no recurso que ele vai precisar para estar desenvolvendo essa atividade. Porque se eu não mando o recurso, ele não tem como fazer atividade, né? Porque muitas vezes a família não tem como estar confeccionando esse material para a realização dessa atividade, né? Então, aí a gente trouxe o alfabeto móvel e a sugestão de como está trabalhando esse alfabeto móvel. E aí a gente pode estar trabalhando ele tanto com letras, como a gente pode estar trabalhando ele com os animais, quantidade de letras, né? Depende da compreensão do nosso aluno. Sim, e também, complementando a fala da Cris, a gente está trabalhando com o alfabeto móvel e se atentando qual é o tipo de deficiência e a dificuldade que esse aluno com paralisia cerebral tem. Vamos supor que ele tem uma coordenação motora fina comprometida. Então, ele não consegue rosquear a tampinha. Então, eu vou me atentar. Eu posso colocar um velcro para ele colar. Então, uma parte está com velcro, a outra também com velcro, colo A no A. Posso colocar o modelo. Se ele tem dificuldade do reconhecimento da letra A, eu posso usar o modelo para ele colar com o velcro a tampinha lá. Se é um aluno com paralisia cerebral, que tem uma coordenação motora fina um pouco melhor, que ele consegue rosquear, eu corto o bico da garrafa, coloco lá, estimulo a coordenação motora dele para ele encaixar. Vou trabalhando as palavras que a gente quiser. Casa, o teto, engraçada, todas as palavras daquele texto, a gente pode trabalhar nesse alfabeto móvel de N formas. Aí, quando a Carol fala que a gente pode estar trabalhando dando um modelo, aí vem, calha com essa imagem que a gente vai tá mostrando agora. Quando a gente trabalha o pareamento, a gente dá um modelo para que a criança consiga desempenhar a atividade com melhor compreensão e autonomia. Olha, aí tem os nomes, e aí a gente já sugere uma outra forma de encaixe, né? Que é com os palitinhos de picolé, né? A gente sugere o quê? Que coloque o alfabeto no palitinho
e que dessa forma ele consiga estar montando as palavras, né? Eu dou o modelo para ele embaixo e aí ele vai procurando os palitinhos e formando as palavras que eu sugeri que fosse montada, né? E ali, do outro lado, tá até o nome da Carol, né? Caroline. Já é no prendedor, que também é uma ótima opção, porque eu trabalho preensão de pinça e N outras coisas, né? Ajuda na escrita. Aí ajuda na escrita também. Então, aí, como a Cris está falando dos prendedores, que a gente está estimulando a apreensão, né, a coordenação motora fina, eu estou no português. Então, a gente trouxe a adequação com as letras. Só que agora vem a aula de matemática. Eu posso continuar estimulando essa coordenação motora fina desse aluno? Posso continuar estimulando essa apreensão para que lá na frente a gente consiga uma aquisição da escrita, né, que ele consiga obter essa apreensão? Então, eu vou trabalhar matemática. 1, 2, 3, 4. Então, a gente traz lá o prendedor de formas diferentes visuais de estímulo. Então, eu posso colocar o número 1, como ele está ali, ó. Número 1, 1 no 1, 2 no 2, na primeira imagem. O 3, o 4, o 5, de cores diferentes. Lá em cima, ele estimula um pouquinho mais. Então, ele tem que trazer o vermelho no 1, 2 amarelos, lá em cima na figurinha 2, 3 azuis, encaixar, 4 vermelhos, 5 verde. Então, eu tenho um pouquinho mais de estímulo. Então, preciso colocar a quantidade, fazendo a retomada de cores. Embaixo, ele tem um pouquinho mais, né, de cognição, ele precisa ter um certo nível cognitivo para que ele possa realizar. Então, ele tem que trazer 2, 5, 6, 8. O que a gente pode fazer com esses materiais também? A gente pode trabalhar a soma, a diminuição, a multiplicação, a divisão e continuar estimulando essa apreensão e essa coordenação motora fina. Olha aí a Carol está falando em estar estimulando a coordenação motora, aí a gente já traz uma outra sugestão, né? Que a gente já pode estar trabalhando a mesma noção de quantidades, cores, né? E com outro material, que são tampinhas de garrafa e muitas vezes a massinha de modelar. Aí a gente traz em cartões, né? Em cartões de papelão, tampinhas de garrafa e as massinhas de modelar. E lá no outro slide, a gente já traz diferente, olha. A gente já traz o mesmo recurso, né? Volta. Isso, olha lá. A gente traz um recurso onde a gente já trabalha o quê? A multiplicação, tá? Mas olha aí, ó, é nas tampinhas também, com os números onde eu dou a resposta, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente queria estar mostrando para vocês. Aí volta um slide. Então, aí ali retomando o que a Cris está falando para vocês, ó, a gente ali na imagem tem a massinha. Então, muitas vezes a gente pode também estar estimulando essa coordenação motora dele fazer a bolinha da massinha, né? E também a gente pode utilizar papel crepom. Então, como a gente tem alteração de tônus muscular, a gente também tem alteração de força. Então, a gente tem aquele aluno que às vezes vai fazer, não controla, rasga o material, ou ele aperta demais, estraga. Então, a gente pode também trabalhar esse controle de força. Esse controle motor, de fazer a bolinha na massinha, ou fazer a bolinha no papel crepom. Então, depende do objetivo que a gente quer traçar para o nosso aluno. Então, a gente tem N estratégias para esse aluno com deficiência física, né, principalmente na forma da paralisia cerebral. Olha aí, a gente continua trabalhando com os palitinhos, né? Em uma outra sugestão, aonde o professor monta um cartaz, aonde ele coloca os números, né? E o aluno tem que colocar os palitinhos de acordo com a quantidade pedida, né? É outra sugestão de atividade de matemática. Continuamos com as sugestões, olha aí, a gente deu atividade com pareamento, né? Olha lá as centopeias, né? Eu dou atividade com pareamento e peço para que ele realize, né? A partir do modelo que eu dou, eu peço para que ele monte, né? A atividade com pareamento. A caixa é aquela caixa onde a gente sugere lá atrás que o profissional mande, envie para casa, né? Com o alfabeto móvel, que aí está justamente na tampinha de garrafa, que é o que a gente sugere.
Então, assim, o que a gente pede, né? Que esse material seja pensado e elaborado de acordo com a necessidade do nosso aluno. A gente trouxe uma frase para vocês, que assim, não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-los, nunca será suficiente. Então, na imagem, ele tem vários recursos. Então, ele tem várias escadas. Porém, ele não está usando da forma correta, né? Então, ele tem muitos, mas está sem objetivo. Então, o que a gente tem? A gente pode ter pouco recurso, a gente poderia ter um recurso daquele, mas que, se utilizado da forma correta, ele seria eficiente. Então, a gente tem que pensar da forma correta. Então, utilizar da forma correta e desenvolver, confeccionar aquilo que o nosso aluno vai alcançar. Então, não adianta a gente fazer uma coisa para inglês ver, né? Que a gente vai traçar um objetivo enorme para ficar bonito. Não, a gente tem que trazer e traçar um objetivo que for realmente beneficiar o nosso aluno, né? No contexto escolar, no contexto até mesmo de vida. Então, nós gostaríamos de agradecer, né? Nós tentamos trazer um pouquinho desse comprometimento das deficiências, junto com as adequações, trazendo para o nosso pedagógico. Porque o nosso trabalho na rede municipal, ele é pedagógico. Então, nós trabalhamos com as orientações, os nossos profissionais de apoio, tentando auxiliá-los qual é a melhor forma de trabalhar, né? Para atender esse aluno na rede municipal. Tá? Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Cris, que ela vai explicar para vocês como é que vai ser o decorrer. Agora nós vamos abrir para as perguntas, né? E aí, logo depois, vocês podem acessar a descrição que está aí logo abaixo para solicitar a declaração.